Bora pro cinema? Essa é uma frase que aparece na versão dublada de Mean Streets, Caminhos Perigosos, também traduzido em Portugal como Caminhos Violentos, que é o filme de arranque da obra de Martin Scorsese por Nova York, e é sobre Nova York, a Nova York desse mestre da arte de construir histórias a partir de imagens e movimento, que eu vou conversar com vocês aqui. Eu sou Rodrigo Fonseca, eu sou crítico de cinema, sou pesquisador, roteirista, e eu estou muito feliz de poder aprender e, de uma certa maneira, ensinar sobre cinema junto com vocês aqui. Queria desejar boas-vindas a todos, todas e todos aqui. A gente está começando nesse momento a jornada Scorsese do curso Cinema 365, um curso onde vocês vão poder estudar sobre cinema o ano inteiro, e eu vou poder aí zanzar pelo mundo do audiovisual com vocês. E eu acho que esse primeiro trânsito, um trânsito inicial aí nessa aventura de pensar a dimensão estética, política, econômica, poética, sobretudo, das imagens e movimentos, começa tendo o Scorsese a relevância que a geração dele teve, sobretudo porque a gente chama de arte moderna, ou seja, um momento em que a arte se dá conta de que ela é um processo que gera, a partir de suas narrativas, uma linguagem. E a partir do momento que ela se entende como linguagem, ela passa a se subjetivar e se questionar. É isso que a geração de qualquer arte moderna traz para o seu suporte, seja ele qual for, e o nosso suporte aqui é o cinema. O Scorsese, o nosso tema dessa primeira aula sobre Scorsese, essa primeira conversa, é Um Táxi para Nova York. Acho que a referência vocês podem sacar desde já para todo mundo que conhece a obra dele. Quem não conhece vai conhecer um pouco mais ou muito mais a partir daqui. É o Taxi Driver, longa-metragem que deu a ele a Palma de Ouro em Cannes em 1976. Curiosamente, um longa-metragem que ele não faria como diretor, aliás, não faria de modo algum. Esse projeto, a priori, era oferecido ao Robert Mulligan, um diretor conectado a uma Hollywood clássica. Na sequência, esse projeto é oferecido para um cineasta que tem uma importância afetiva, profissional, estética, não apenas sobre o Scorsese, mas sobre todos os grandes diretores e diretoras dos anos 70, do fim dos 60 e dos anos 70, que é o senhor Brian Russell De Palma, amigo pessoal do Scorsese até hoje. O Brian De Palma, que foi chamado para dirigir a história do ex-veterano, do ex-combatente do Vietnã, Travis Bickle, e ele acabou recusando. Ele vinha de sucessos como as Irmãs Diabólicas, Sisters, e principalmente do Carrie a Estranha, e não se achou num projeto que apontava dentro de Nova York para a necessidade de alguém que pudesse se imolar, se sacrificar em prol da salvação de uma cidade, como se fosse um Cordeiro de Deus. Essa imagem bíblica de um Cordeiro de Deus imediatamente instalou na cabeça do filho de um cirurgião, que o Brian De Palma era, a lembrança de um amigo radicalmente cinéfilo, que era Martin Scorsese. Se vocês forem pesquisar as biografias do Scorsese por aí, o Scorsese está, neste momento, a gente está gravando esse nosso papo aqui, criando esse nosso papo juntos em 2022. O Scorsese está neste momento com 79 anos, dia 17 de novembro ele faz 80, ele entra para um clube dos octogenários que abraça um grande número de realizadores, inclusive, que ele admira profundamente. Tem uma história curiosa de um personagem de Nova York, um personagem do Taxi Driver, um personagem vivo, que é o Harvey Keitel. Nas minhas coberturas, eu sou jornalista, eu cubro cinema em vários festivais do mundo. Eu uma vez cruzei com o Harvey Keitel no festival de Marrakech, e ele foi falar de Nova York, a Nova York que ele conheceu, principalmente porque ele estava se referindo às parcerias com o Scorsese. O Scorsese é praticamente um sinônimo da vida nova-iorquina, de como a vida nova-iorquina se compõe diante da tela. Não por acaso, o Scorsese é um dos realizadores, junto com Woody Allen e com Francis Ford Coppola, que fez um filme em episódio chamado The New York Stories, Histórias de Nova York, um achado ali do fim dos anos 80. O Harvey Keitel, que aparece no papel de um cafetão no Taxi Driver, falou para a plateia de Marrakech, eu estava nessa plateia,
que ele conheceu o Scorsese num teste para um filme que viria a ser o Mean Streets, e ele achou muito engraçado que quando ele chegou ele já era um ator com alguma referência de teatro, com alguma experiência de set, com alguma experiência de câmera, e de repente ele vê um baixinho todo nervoso chegar perto dele falando de uma maneira muito ele usa essa palavra baixinho, né? Uma palavra que hoje está até fora do politicamente correto, mas ele se refere ao amigo Marte dessa maneira, embora porque ele diz eu também sou baixinho, então posso chamá-lo assim. Ele olhou aquele sujeito falando de uma maneira muito tensa com ele, e os dois, ao se encontrarem, o Scorsese já saiu colocando para eles assim, em vez de falar, oi, bom dia, tudo bem? Senta aí, vamos tomar um café. Você viu o Howard Hawks, que estava passando outro dia aqui no Public Theater? E você, por acaso, assistiu a uma recente retrospectiva de um cineasta japonês, Yasujiro Ozu, que foi feita aqui no Lincoln Center? O Scorsese bombardeou o Harvey Keitel de perguntas que ao mesmo tempo faziam ele, deixavam nervoso, desconfortável, mas ensinaram a ele a pensar no panorama da Nova York viva, aberta a influências da cultura internacional que estavam chegando ali. Naquele momento, o Harvey Keitel olhou para a gente e falou assim, quando eu olhei aquele cara falando tão tenso, eu só pensei assim, eu preciso ser amigo dele. Ali começa um processo que vai deflagrar uma operação de amizade, de parceria, que se estendeu por muitos filmes, recentemente, inclusive, o Irlandês, em que ele aparece, e que abriu precedente para que os dois trabalhassem, inclusive com outros grandes atores, também parceiros e também amigos, como Joe Pesci e o Robert De Niro. Mas eu acho que o que se deflagra mais importante para a gente ter esse nosso passeio inicial aqui é entender qual é a Nova York que os dois constroem a partir de uma representação mimética nos filmes em que eles trabalham juntos. Queria dizer para vocês que o Scorsese, formado pela NYU em 1968, ele é um realizador que pertence a uma geração de diretores que se formou em cinema, o que naquele momento era algo de novo. Até então, os diretores vinham de outros ofícios, da arquitetura, do teatro, alguns até da música, né, na ópera. Você não tinha uma geração formada por cinema. O que a gente começa a ter um pouquinho antes, no fim dos anos 50, início dos anos 60, na França, é uma geração de diretores que vem da crítica cinematográfica, e a partir dessa geração nos Estados Unidos, as pessoas começam a se engajar, por conta da influência dessa geração lá francesa, a geração da Nouvelle Vague, a estudar cinema. Em Nova York, pelo fato de Nova York ter toda uma produção cultural na música, nas artes plásticas, ter museus importantes, ter um fluxo econômico que atrai turistas do mundo todo, e essa geração de turistas todas que passam por ali necessitam de espaços culturais que eles vão para além do Central Park, para além das atrações arquitetônicas da cidade. É uma cidade que nos anos 60 está tendo uma agitação muito forte, uma agitação que deriva da literatura beatnik dos anos 50, de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg. É uma geração que recebe um fluxo musical que vem do folk e que vem do rock and roll. É uma geração que está recebendo a influência dos Beatles no rock, dos Rolling Stones no rock, mas também fazendo um casamento da música do jazz, da música do Harlem, com uma música de um rock ou de um jazz feito por outros setores, outras camadas sociais. Nessa miscelânea, um rapaz de um subúrbio majoritariamente ítalo-americano encontra ali um espaço para pensar o seu lugar naquela cidade e pensar o lugar daquela cidade num país que está enfrentando uma série de transformações, em parte pela Guerra do Vietnã, em parte por conta dos escândalos que vão estourar no caso Watergate, e principalmente na reflexão de uma América que durante muito tempo viveu sobre um código de onipotência que vinha desde o seu sucesso industrial e bélico na Segunda Guerra Mundial, passando pelo conceito internalizado e externalizado pela pintura de um artista gráfico como Norman Rockwell,
como o American Way of Life, a ideia de um comportamento moralista, padrão, enfim, anticomunista, isso tudo fez parte da geração que antecedeu o Scorsese. O Scorsese é de uma geração que pertence que todos esses códigos moralizantes ali então esgotaram as potências criativas e era necessário uma nova potência, uma potência que só seria possível num caminhar pelas ruas, num flaner como forma de expressão. O que é flaner? Aquele que caminha, aquele que anda de táxi, aquele que anda de metrô, aquele que anda pelos transportes públicos, que observa as diferentes camadas sociais. O que o cinema do Scorsese vai fazer é ser uma grande crônica desses atores e atrizes sociais que antes, por um aspecto moralizante da cultura americana, estavam invisibilizados. Ao dar visibilidade ao ex-combatente do Vietnã, aos pedintes, às garotas de programa, às cafetinas e cafetões, aos traficantes de luxo, ele cria uma América mais capilarizada, mais prolífica, mais plural, que por ser mais plural, oferece à tela não só uma nova série de belezas, mas também uma nova série de neuroses. E é a partir dessas neuroses, ou seja, como pensar economicamente a sobrevivência de uma nação, de uma cidade que não dorme, como pensar a relação com a cultura nesse espaço social, como pensar a exclusão, como sobreviver numa cidade que tem um espaço verde como o Central Park, mas um espaço verde que à noite é cheio dos tipos mais perigosos possíveis. Toda essa reflexão faz parte desse espírito cronista que torna o Martin Scorsese um realizador único dentro do cinema americano, principalmente a partir do que a gente chama de Nova Hollywood. Eu vou falar dessa noção de Nova Hollywood com vocês na nossa segunda aula, amanhã, quando a gente vai conversar não apenas sobre a transformação do pensamento hollywoodiano, mas em especial num approach que vai ser o guia da nossa segunda viagem, que são os filmes de máfia, que se tornaram um filão seminal na relação do Martin Scorsese com as suas plateias, com seus críticos. Aguardo vocês amanhã. Queria dar mais uma vez as boas-vindas para essa nossa aventura coletiva que começa aqui e principalmente agradecer a atenção, ao carinho de vocês. A jornada Martin Scorsese está só começando. Cinema 365, o prazer da imagem que vira poesia. Valeu, galera!